boa tarde. Solicitamos a todos que ocupem seus lugares e coloquem seus celulares no modo silencioso. O currículo dos palestrantes está disponível para leitura no hall de entrada do salão. Após a palestra, haverá um período de 30 minutos para debate. Com a palavra, o almirante de esquadra Luiz Fernando Palmer Fonseca, presidente do Clube Naval. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, agradeço a presença do Naval São Jorge, professores, almirante Ilves, comandante da Marinha, muitíssimo obrigado pela sua presença. Bom para todos nós. Eu gostaria de fazer um pequeno preâmbulo de como surgiu a ideia dessa palestra, desse painel. Dentro da plataforma da chapa, da minha chapa, eleita, nós incentivamos, não foi só a minha, os assuntos afetos à autoridade marítima, ao poder marítimo, etc. Achamos que o clube é um lugar para ser discutido. E dentre esses, evidentemente, o rapidíssimo processo que vem sofrendo a evolução dos assuntos voltados para a navegação, cartografia e monitoramento marinho, etc., fez com que eu pensasse, poxa, eu acho que é a hora da gente fazer alguma coisa no clube nesse sentido. Como exemplo, o foco da parte cartográfica não é mais o produto cartográfico, é o tratamento dos dados. O tratamento de dados esses que sofrem hoje uma evolução tão grande que lá no âmbito da OHI, a gente sabe muito bem disso, a Organização Geográfica Internacional, desenvolvendo modelos, padrões de formatação de dados para que não só dados batimétricos, meteorológicos, correntes, auxílios à navegação estejam disponíveis para o navegante online, ali, no passadiço. Evolução de equipamentos, eu não preciso nem falar muito. Evolução como, por exemplo, o enorme estímulo que vem sendo dado à batimetria participativa, para que a gente alcance até 2030 a humanidade, o mundo esteja coberto, porque os oceanos nós não temos informações necessárias e elas o são. Finalidades múltiplas, o que nós antigamente sempre pensávamos, uma batimetria para a segurança da navegação. Hoje é uma pleiade de coisas, inúmeras atividades que necessitam da batimetria. Então, principalmente no que se refere ao tratamento dos dados. Hoje o foco é esse, tratamento de dados. E tudo isso traz uma consequência muito grande para a navegação, evidentemente, para os assuntos da segurança da navegação e também da defesa. Porque o monitoramento das nossas águas nada mais é do que um tratamento de dados. Então, traz o safety e o security, que tem que andar juntos. Em boa época, a Marinha, hoje, eu não sei a sigla, só sei a sigla, mas não sei o nome, o Compaz, a Marinha criou um comando que junta essas duas facetas, a faceta security e a faceta safety. Comando de Operações Marítimas e Proteção da Amazônia Azul. Compaz, está certo. Exatamente. Em boa hora ela criou isso. Então, essa foi a ideia e, em boa hora também, a Sociedade Brasileira de Geografia falou, então, por que a gente não faz juntos? Por que a gente não faz um painel? Eu inicialmente tinha conversado só com a DHM. E a ideia foi ótima, porque a Sociedade Brasileira de Geografia vem num dinamismo muito grande de suas atividades. E eu, desde já, coloco aqui, o almirante Paulo César, que é o presidente daqui, o clube, para que nós façamos mais encontros desses, discutamos mais esses assuntos. Embora possam parecer assuntos eminentemente técnicos, eu não tenho dúvida que as consequências deles afetam a vida de todo mundo que lida com o mar, seja na parte do ser, seja na parte do seguinte. Muito bem. Então, essa foi a ideia inicial que me fez fazer essa palestra da presidência.
Eu vou passar o leme, então, o comandante Costa Júnior, por favor. Bom dia a todos. Senhores almirantes, senhores oficiais, convidados. Primeiramente, agradecer o convite da Sociedade Brasileira de Hidrografia e do Clube Naval para proferir essa palestra. Sou o capitão de Mar e Guerra Costa Júnior, diretor do Centro de Hidrografia da Marinha, e fico feliz em poder falar um pouco das atividades desse tema tão importante, tão rico, que são dentro desse painel de desafios para a hidrografia do século XXI. A proposta é apresentar aos senhores, em torno de 30 minutos, a hidrografia e seus desafios e perspectivas. Para isso, eu dividi essa apresentação nesse sumário, em que eu começo com contextualização histórica, uma breve contextualização histórica da evolução do serviço hidrográfico. Vou descrever, obviamente, não tem como não descrever o serviço hidrográfico brasileiro, capitaneado pela Diretoria de Hidrografia e Navegação, e falarei também sobre o processo de produção cartográfica. Em seguida, são os temas principais da apresentação, que são os desafios e as perspectivas, encerrando com algumas considerações, e ao final estarei aí aberto ao período de debate. Bom, senhores, esse primeiro slide ele mostra uma rápida evolução da coleta de dados hidrográficos, dentro desse histórico, e a gente observa que a era do prumo de mão, como o próprio livro da História da Hidrografia ressalta, ela durou muito tempo, vários séculos, e até o início do século XX, basicamente, a coleta de dados era feita de uma forma como nos antepassados. O primeiro método acústico veio ocorrer lá nos idos de 1930, o ecobatímetro monofês, e a partir dali, até a segunda metade do século XX, houve uma grande evolução tecnológica dos sensores e dos equipamentos. E ali eu destaco o multifeixe, lá nos anos 70, o radar LiDAR, que também é associado ao multifeixe, cuja teoria começou mais ou menos nessa época, e a partir dos anos 90, a batimetria por satélite teve um grande salto, e assim a gente vem atualmente ainda utilizando esses sensores e equipamentos. Então, ou seja, em praticamente 2 séculos, 1 século e meio, a gente teve a evolução de mais de 10 mil anos. Bom, em seguida eu passo a falar sobre o nosso serviço hidrográfico. Ele realmente é representado pela Diretoria de Hidrografia, que pelas atribuições legais, que constam ali no rodapé do slide, ele controla, coordena e regulamenta as atividades hidrográficas no país. É o órgão oficial para cartografia náutica, e as características principais é que seguimos o padrão da Organização Hidrográfica Internacional, e ele é estabelecido por meio de planos estratégicos. A partir de um plano cartográfico náutico, temos planos de hidrografia e plano de cartografia para essa atividade. Dentro da missão da DHN, que está transcrita ali em destaque, de produzir e divulgar informações de segurança da navegação e do ambiente marinho, a fim de contribuir para a salvaguarda da vida humana e desenvolvimento nacional e aplicação do poder naval, a atividade da cartografia náutica ela está diretamente afeta ali, envolvida nas informações de segurança da navegação. Em seguida, eu apresento uma breve estrutura do serviço hidrográfico voltada para a cartografia, não apenas na área marítima, ou seja, na nossa Amazônia Azul, quanto também nas águas interiores. Então, numa estrutura principal, chefiada pela Diretoria de Hidrografia, lá no âmbito do Complexo Naval, nós temos o Centro de Hidrografia, que é a minha unidade, diríamos a matriz da produção cartográfica. Ali ao lado está o símbolo do grupamento de navios, porque são por meio dos navios que são realizadas as coletas. E nós temos alguns centros regionais. Antigamente, todos eram serviços de sinalização náutica, e recentemente, há cerca de 2 anos, foram criados os Centros de Hidrografia e Navegação, 4, 6 e 9, respectivamente em Belém, Ladário e Manaus. O objetivo desses centros é justamente dar celeridade à produção cartográfica,
por meio da descentralização de atividades, do fluxo desse processo produtivo, que eu vou apresentar em seguida. E ali à direita, um panorama que apresenta os meios, os principais meios de navios envolvidos na coleta de dados, ao longo dos distritos, da própria diretoria, contemplando também os navios que realizam a operantar. Perdão. E aqui, numa forma bem simplificada, os macroprocessos envolvidos na produção, com rigor cartográfico da diretoria de hidrografia. Então, em grandes blocos, seria o planejamento das comissões, dos levantamentos, com base nos respectivos planos, as aquisições por meio dos levantamentos hidrográficos, em seguida um processo de análise e a última etapa, e a mais extensa e que demanda mais o esforço, que é a produção cartográfica. Destaco ali que o planejamento, normalmente feito pelo Centro de Hidrografia, planejamento principal, a aquisição já envolve as OMs comandos de navios, o grupamento de navios hidrocenográficos e os centros de hidrografia, o Serviço de Sinalização Náutica, a análise atualmente executada pelo Centro de Hidrografia e pelos Centros de Hidrografia e Navegação, e a produção cartográfica, atualmente o Centro de Hidrografia sempre esteve, mas o Centro de Hidrografia e Navegação do Norte, ou seja, o de Belém, ele já tem uma capacidade mais avançada na produção. E, ao final, nós temos ali os produtos, que podem ser as cartas em formato eletrônico, raster e em papel, e as formas de comercialização. Em termos de tempos médios, hoje, eles têm em torno de 1 ano a 1 ano e meio para uma nova edição de carta, e, em termos de atualização, cerca de 9 meses. Aqui, apenas destacando o plano cartográfico náutico vigente, que é o terceiro. Para as cartas marítimas, eu tenho 150, e as cartas das hidrovias, e as outras são cartas especiais, normalmente associadas ao plano Pladepo e outros planos que a DHN tem para o setor operativo. Eu tenho um portfólio ali só de cartas em papel, os senhores podem observar, de 625, e os centros de hidrografia de Ladário, Manaus e Belém respondem por mais de 50% desse portfólio. Isso também foi uma das razões que motivaram a criação dos CHNs. Ainda no campo da produção cartográfica, eu destaco aqui os últimos 5 anos de trabalhos realizados no centro. Então, tenho 2 gráficos em pizza. O inferior mostra uma comparação só dos avisos radionáuticos, ou seja, aquelas informações imediatas para a segurança da navegação. É uma quantidade, evidentemente, bem superior aos demais produtos, mas na carta eletrônica, que é o segundo ali que aparece em destaque em amarelo, nós já estamos, no ano passado, que é o panorama aqui da esquerda, de 2021, porque o ano vigente ainda não se encerrou, mas já temos ali em torno de 324, e esse ano já estamos com 223, com expectativa de superar esses números, Então, o que destaque aqui é que, além dos produtos, publicações, cartas náuticas em papel, cartas rastro, nós também temos os serviços operacionais de aviso rádio e aviso aos navegantes, que em sua grande maioria ali, praticamente 2 ordens de grandeza superior aos demais produtos. Que acabam orientando futuramente também a atualização das publicações e cartas. E aí eu passo para os desafios que nós temos nesse campo, que parte dele vai ser abordada na palestra seguinte do comandante Magno, começando com o desafio logístico, as dimensões da nossa área hidrografar, a Amazônia Azul, e lembrando também temos as águas interiores, as hidrovias, eu chamo aqui de um desafio logístico de fato, em seguida um desafio em termos de infraestrutura. O próprio almirante de Palmer citou no início, a gente tem a capacidade tecnológica, avançou muito a capacidade de aquisição de dados. Isso não é só na hidrografia, em vários setores. Hoje eu consigo ter muito dado coletado e uma capacidade de processamento relativamente menor de todo esse processo. E aqui na hidrografia não é diferente. Então, a relação entre o dado e o produto final, existe realmente um funil, que é o gargalo que nós temos trabalhado aí com um dos nossos principais desafios. E o terceiro que eu destaco é o tecnológico. O novo padrão S100, que será comentado na próxima palestra, ele realmente inclui uma série
de demandas e atividades e especificações que vão tornar a cartografia eletrônica atual significativamente menor em grandeza, em atributos. Isso vai ser comentado aqui adiante. Tá? Ainda nas dimensões da nossa Amazônia Azul e águas interiores, ali nesse gráfico em colunas, eu destaco a quantidade de levantamentos extra-MB, de empresas, de outras instituições, em comparação aos atuais realizados lá no âmbito da Marinha. Né? Então, a gente observa na diretoria de hidrografia, em verde. Então, a gente observa um crescente número de levantamentos, né? E esses levantamentos têm aumentado em qualidade também. Antigamente, a gente tinha o fato de muitos retornos de levantamento de dados por algumas inconsistências, e isso a gente percebe que está evoluindo. E isso, obviamente, são mais dados, mais processos que eu tenho que incorporar lá na minha produção. Aqui eu apresento o portfólio de cartas em papel do Centro de Hidrografia e dos Centros de Hidrografia e Navegação instituídos, o 469. A gente observa ali um total de cartas em papel de 527, e mais, como eu citei anteriormente, 57% estão nas cartas fluviais. E aqui foi apenas uma análise para traduzir a dimensão do que é levantar essa região. Né? Primeiro, ali na área marítima, eu peguei com base um dado que foi de um levantamento recente realizado no Porto de Tramandaí, então um levantamento completo, multifeixe, com todas as especificações, e se eu fosse projetar esse levantamento para toda a extensão da Amazônia Azul, com as mesmas características, eu levaria algo em torno de 1.900 anos. Né? Evidentemente, os levantamentos, dependendo da ordem, eles vão degradando não em qualidade, mas de acordo com a análise de risco, ou seja, se eu for sondar uma área com mais de 100 metros de profundidade, o rigor não será o mesmo de uma área portuária, mas é uma comparação que denota o tamanho da área. E também tem uma característica aqui interessante, que é a questão do processamento. O dado dos anos 50, do levantamento monofeixe, para cada dia de aquisição, correspondia a um dia de processamento. Hoje ainda é assim. Mas o dado monofeixe, não. A relação já vira em torno de 3:1, ou seja, um dia de aquisição no monofeixe impõe ali cerca de 3 dias de processamento. Então, isso também já é uma demanda maior que se soma a esse desafio. Para a hidrografia fluvial, não é tão diferente. Eu somei aqui com os dados de 2021, a capacidade média ali de levantamento dos 3 centros de hidrografia e a extensão das hidrovias. Né? Evidentemente, esses 60 mil quilômetros ainda não são considerados economicamente viáveis, mas é o nosso número oficial de hidrovias, nosso registro. Então, daria algo em torno de 22 anos para percorrer uma vez toda essa extensão sondando. Então, isso deixa evidente ali, né? Óbvio, né? Nesse caso, a gente tem algumas estratégias, que é mapear os trechos críticos, né? Focar o nosso esforço de atualização nas regiões dinamicamente mais suscetíveis a alterações. Em termos de infraestrutura, como eu falei, a quantidade de levantamentos que tem chegado no centro, ela aumentou bastante. Então, nós temos aí uma grande quantidade de aquisição, e antigamente isso gerava um gargalo na análise desses dados. Gargalo esse que há cerca de 3 anos, em 2020, ele foi, após um grande esforço do Centro de Hidrografia, da diretoria, o gargalo na análise, ele hoje está praticamente zero. A gente não tem o passivo, ou seja, o levantamento extra-MB que chega lá no centro, ele é analisado dentro do prazo previsto ali, se não houver inconsistência, ele vai ser analisado rapidamente, mas, em compensação, a produção cartográfica passou a ter um acúmulo de levantamentos analisados para processar. Então, o gargalo realmente transferiu hoje para a produção cartográfica. Né? E aí as soluções, né, que se vislumbram, né, passam, evidentemente, por questões de investimento em hardware, software, conectividade, capacitação, né, força de trabalho, e ao longo ali da palestra eu devo apresentar um pouco mais esse detalhamento. Tá. E no tecnológico, né, o nosso grande desafio hoje é o novo padrão S100. Como nós já vivemos, né, já tivemos uma quebra de paradigma da cartografia náutica em papel
para a cartografia eletrônica, para a carta náutica eletrônica. Porém, o S100 ele é um mundo ainda bem diferente em relação à carta eletrônica atual. Por quê? Aqui na tabela à esquerda é o título de comparação. O padrão de codificação atual da carta S57, no padrão S100 ela vai ser uma camada. O que quero dizer com isso? Os atributos e os elementos hoje da carta eletrônica eles incorporam basicamente a batimetria, já uma batimetria numa resolução filtrada e trabalhada, mas eu não tenho, por exemplo, nas codificações, uma camada específica para marés, uma camada específica para uma carta sinótica, uma camada específica para alguns elementos topográficos que eu vou ter que incorporar obrigatoriamente no novo padrão. Eu não vou entrar muito nesse tema, porque é tema da palestra do comandante Magno, mas a gente, olhando essa tabela comparativa, já tem a noção exata de tanto em tamanho de arquivo, trabalho hoje com 5 megabytes de arquivo, vou passar a trabalhar com 10. As camadas hoje elas não têm a interoperabilidade que nós chamamos tão grande, relacional, e as camadas no S100, que existe um padrão só para harmonizar as camadas, que serão muitas, que é o S98. É um material de estudo, a gente estima aí que vai aumentar 5 vezes mais hoje em termos de publicações e leituras necessárias. E em termos de células, células entenda uma carta eletrônica. Hoje eu trabalho na ordem de 160, eu vou passar a pelo menos 3 vezes mais. Ou seja, isso aí já sugere aí uma demanda grande, e uma necessidade de investimento em diversas ordens, não só em pessoal, mas material, software, etc. E esse é o grande desafio, que não é só o Brasil que está passando, evidentemente, isso é um desafio mundial. A gente tem acompanhado aí os fóruns internacionais no âmbito da OHI, e os problemas, as dificuldades e os desafios são idênticos até para países que nós hoje consideramos primeiro mundo, mas eles também têm as mesmas dificuldades. Em termos de perspectivas, aqui eu já parto de coisas que já estamos fazendo, ou seja, no âmbito da capacitação. Nós temos acompanhado intensamente e ativamente as discussões dos grupos de trabalho da Organização Hidrográfica Internacional e conseguimos promover, ainda na gestão passada do Almirante Reis, esse curso Sierra 8 Bravo, que é um curso de capacitação em cartografia náutica, que foi concluído esse ano, de outubro de 21 de abril. Capacitamos 14 militares e isso já está trazendo resultados lá nos nossos processos. Uma outra característica é a descentralização da cartografia, e no padrão S100 é previsto também um dos formatos seria de responsabilidade da autoridade portuária, formato a batimetria em alta resolução, e isso também deve envolver, deve contribuir para a nossa produção. Essa é uma outra realidade também que já está acontecendo lá no centro. Nós fizemos os primeiros testes de emprego de drone em levantamento aerofotogramétrico e foi muito bem sucedido, testamos lá no próprio complexo, uma passagem de drone ali na região, conseguimos fazer uma atualização do contorno e da topografia e já pretendemos utilizar isso no próximo levantamento que será realizado em Maceió. Então, a grande vantagem para contorno de costa é o baixo custo. Antigamente, esse levantamento era feito com apoio de aeronave de São Pedro da Aldeia, da Força Aeronaval. Então, isso aí, em termos de combustível, de disponibilidade, era mais complexo. Hoje, eu tenho 2 drones desse lá no Centro de Hidrografia e a gente pretende, efetivamente, que eles sejam empregados em todos os levantamentos a partir de agora. Automatização de processos. A gente tem acompanhado nas discussões dos grupos de trabalho da OHI que muitos serviços hidrográficos estão efetivamente automatizando seus processos em função de uma série de fatores, redução do pessoal, custo. Ao longo prazo, o custo inicial é necessário um investimento maior, mas no longo prazo isso se torna mais eficiente. E essas soluções, no momento em que a gente tem um efetivo, uma tendência até de diminuição de efetivo em alguns setores, é uma solução bem interessante. Além de todo o processo automatizado, ainda mais trabalharemos com banco de dados na cartografia
no novo padrão, isso aí é muito bem-vindo. Uma outra ideia que nós temos lá no centro também é o emprego desse equipamento, que é o side-scan interferométrico, né? O princípio de funcionamento semelhante ao side-scan sonar, né, de magiamento do fundo, só que ele tem uma característica a mais, que eu consigo, não só dados de imagem, né, e o side-scan tradicional, ele não me dá profundidades em todos os pontos, eu tenho só no canal principal, chama de nadir, e esse não, interferométrico, ele funciona muito próximo ao bootfish, consigo pontos e a imagiamento e as profundidades. Não é a precisão do multifish, mas para algumas aplicações ele atende bem. Exemplo, na hidrografia fluvial. Outra tecnologia que não é recente, mas ela é recentemente empregada, são os sensores aerotransportados para batimetria. O Light Detection and Range, que é o radar, o LiDAR. Ele é semelhante ao radar, só que com feixe laser. A tal da batimetria por satélite, que fala, a batimetria aerotransportada. Não é um equipamento de baixo custo, mas eu vejo como uma tendência para otimizar os levantamentos em águas interiores, né, pela rapidez, pela a abrangência espacial que ele consegue ter. E é um sensor que, ao longo do tempo, a tendência é que o custo dele, né, seja mais acessível. E, por fim, aqui o emprego das plataformas autônomas, né? Existem já uma tendência, já praticamente um caminho sem volta, o emprego de veículos autônomos em diversas atividades, dentre elas os levantamentos, né? No caso da hidrografia, né, o investimento em capacitação, né, para esses sensores, né, as limitações que a gente visualiza nesse momento são a autonomia e os limites operacionais, né? Então, normalmente, ele é voltado para águas rasas, vislumbra-se nesse primeiro momento. Mas, com a evolução, certamente, levantamentos aí em áreas mais profundas poderão ser utilizados com essa plataforma. E aqui, como já mostrou que é uma realidade, o CASNAV, em conjunto com o IPQM, já está desenvolvendo um protótipo de veículo autônomo, a partir de um bote SR760. Foi feito um teste lá na DHM com o apoio técnico da equipe do centro. Então, acoplou-se ali uma haste, né, na figura central com ecobatímetro e fizemos um levantamento na área e os resultados são promissores. Bom, senhores, como considerações finais da apresentação, destaco que a produção do centro ela constitui um processo complexo e desafiador, tendo em vista os fatores ali mencionados ao longo da apresentação, né? A área hidrografar, em comparação aí com as limitações em termos de infraestrutura atual, né? As nossas dimensões são muito grandes, a Amazônia Azul e as águas interiores do Brasil, poucos países têm uma dimensão como essa hidrografar. O nosso gargalo atual, realmente, ele passou da análise para a produção cartográfica, o que era esperado, de certa forma, e temos trabalhado nessas soluções que foram apresentadas para tentar justamente reduzir, né, ou seja, alargar mais aquele cone do funil. As perspectivas contemplam automatização de processos, descentralização de atividades, emprego em sensores remotos, plataformas autônomas, medidas que dependem do devido investimento, e isso que temos buscado, e temos conseguido muitos avanços também nesse sentido. Mas, evidentemente, é um padrão S100, é um mundo novo, a gente tem que manter, né, sempre isso em foco. E, por fim, ali, a despeito das dificuldades, o centro tem evitado esforços para otimizar a sua produção cartográfica e segue firme nesse propósito. Nós participamos de fóruns, nós temos acompanhado, temos representação nesses fóruns, não é só ouvinte, né? Participamos de grupos de trabalho, atualizamos publicações no âmbito da OHI, né, em nível mundial, e por meio dessa participação a gente tem acompanhado essas evoluções e, de certa forma, né, não nos tranquiliza, mas a gente tem a sensação de que estamos no caminho certo, porque a dificuldade não é só nossa. E a gente tem contribuído, assim como outros grupos, outros serviços hidrográficos, para as soluções.
em especial aqui aqueles assuntos, temas relacionados ao novo padrão S100. Evidentemente, esse tema é muito amplo, né? Para esgotar todas as peculiaridades, eu teria que levar aqui realmente bastante tempo, mas eu procurei nesse espaço aqui que nos foi dado e também não entrar tanto no tecnicismo, mas tentar ser objetivo e tratar o problema como um todo. Então, era essa a mensagem que eu gostaria de passar aos senhores. Agradeço pela atenção e estou à disposição para os debates ao final. Primeiramente, Almirante Ilques, Almirante Palmer, Almirante Paulo César, Almirante Lawrence, Almirante Reis, em nome dos quais eu cumprimento a todos os demais presentes aqui no Salão de Conselheiros. Eu vou tratar sobre o modelo universal de dados hidrográficos, que é conhecido como padrão S100. Obrigado. E eu me permito aqui colocar o nosso logo da Sociedade Brasileira de Hidrografia, porque foi um momento de muito orgulho, como hidrógrafo, participar da criação dessa sociedade, porque nós víamos essas sociedades em vários outros países, então nós sempre sentimos essa necessidade e conseguimos finalmente. Ela ainda é diminuta, mas eu tenho a certeza absoluta que ela crescerá. Nós temos tido várias reuniões e são discutidos assuntos técnicos, são muito interessantes, e eu aproveito aqui a oportunidade para convidá-los a participarem da Sociedade Brasileira de Hidrografia. Bom, eu vou seguir esse roteiro. Padrão S57. Por que padrão S57? Porque esse é o padrão vigente. O padrão S100 é o que virá, é o que está sendo construído. Ele ainda não está pronto, ele está em desenvolvimento. Especificações de produtos, porque são esses produtos, é o que nós, como usuários, navegantes, é que nós vamos ter relação com ele. Nós aqui, navegantes, nós não vamos ter uma relação direta com o padrão S100. É ele quem dará o suporte a todos esses produtos que virão em decorrência do padrão S100. Falar brevemente sobre navigation, que é um conceito desenvolvido no âmbito da Organização Marítima Internacional, na sigla inglês IMO, e farei algumas considerações finais. Não é à toa, é pura coincidência que eu escolhi para essa imagem a carta eletrônica que contempla a ponta da armação, a nossa diretoria de hidrografia e navegação, e ali o PIRF, que é onde atracam os nossos navios. Bom, o que é o padrão S57? É um padrão de transferência para dados hidrográficos digitais. Ele foi adotado em 94 e tem a concordância ou em conformidade com a ISO 8211, que visa a intercâmbio de dados. Então, ele se propõe a permitir que haja o intercâmbio entre serviços hidrográficos e sua rede de distribuição. O que significa essa rede de distribuição? O serviço hidrográfico produz uma carta náutica eletrônica, ou carta eletrônica de navegação. Essa carta é validada pelos RENC, e nós temos a satisfação da base de hidrografia hospedar o RENC que está associado ao ICENC da Inglaterra. Validada essa carta, ou seja, não existem erros, essa carta, ao ser instalada num ECDIS, não haverá problema no uso dessa carta eletrônica. Então, faz-se a distribuição pelos VAR, que são eles quem vendem serviços aos navegantes. Então, nós estamos hoje vivendo uma situação muito auspiciosa, vamos dizer assim, e isso eu posso dizer que já vem há anos sendo auspicioso participar da hidrografia, que nós vamos passar de produto para serviço. Algo similar ao que nós vemos hoje, por exemplo, ninguém mais compra no pay-per-view um filme, eu compro um streaming, e nesse streaming eu tenho uma pleiade, uma
menu de vários documentários, filmes, etc. Então nós vamos aqui com esse serviço de distribuição, eu não compro uma carta, eu compro entre um trajeto, eu compro aquelas cartas eletrônicas que atendem à minha navegação. Lembrando que pela Organização Marítima Internacional, navegação é um processo de planejamento, registro e controle da navegação de um ponto a outro. Ele está diretamente relacionado ao meio, à embarcação, ao navio. Bom, após a edição da versão 3.1 da S57, em 2000, houve um congelamento da evolução desse padrão S57. E por quê? Nós vivíamos uma evolução tecnológica e os produtores de ECDs solicitaram que que houvesse, digamos assim, um congelamento desse padrão para que pudesse avançar e aí haver um paralelismo, digamos assim, um avanço paralelo do desenvolvimento tanto do padrão de ECDs quanto de produção da carta eletrônica. E aí houve uma necessidade para que houvesse um novo paradigma, para que nós não pensássemos, o serviço hidrográfico pensasse que era uma mera evolução do S57, adotou-se que o que seria a versão 4.0 da S57, na verdade, fosse denominado de S100. Quais são as limitações que esse padrão vigente impõe? Ele é exclusivo para codificar as cartas eletrônicas de navegação, as ENC, para exibição em ECDs. Não é um padrão contemporâneo para o uso do domínio GIS, que é um sistema de informação geográfica. Ou seja, ele é praticamente dedicado ao navegante, ao navio ou à embarcação. Ele tem um regime de manutenção inflexível. Eu não posso desenvolver produtos porque estou preso a esse padrão S57 congelado em 2000. Ele não suporta requisitos futuros, mas na verdade são presentes, como por exemplo batimetria em grade, que eu apresentarei o que significa essa batimetria em grade. Informações com variação no tempo. O que significa essa variação no tempo? Nós vamos ver adiante. Um dos produtos da S100 é a S412, que é a camada de meteorologia. Eu teria que ir substituindo camada por camada para visualizar. O que significa essa variação em tempo? Eu consigo superpor, vamos assim, várias camadas que me permitirão verificar o avanço, por exemplo, de uma frente fria na área de navegação, que hoje eu não consigo fazer com o ECD no padrão S57. O encapsulamento de dados, ou seja, o formato de arquivos, ele restringe a flexibilidade e a capacidade de usar uma ampla gama de mecanismos de diferença. Aqui o principal, o que é a S57? Quando eu falo carta eletrônica de navegação, eu estou falando no ambiente vetorial. São dados vetoriais. E o que significa, de fato, um dado vetorial? Com qualquer vetor, ele tem direção, sentido e módulo, certo? Então, qual é o centro desse vetor? É o centro da Terra. Por isso que nós temos o WGS84. E aí podemos pensar por que nós não usamos na Carta Eletrônica Brasileira o SIRGAS 2000, que é o Sistema Geodésico de Referência Brasileiro, conforme definido pelo IBGE. Porque anos atrás nós já tivemos reuniões DHN e IBGE e verificamos, apresentamos ao IBGE que a nossa rede geodésica não tinha a precisão que a precisão do IBGE necessitava. Então, eu usar o WGS84 não era contrário ou diferente do que usar o SIRGAS 2000. E eu digo aonde que é a diferença de um para o outro. Aqui nós temos ali o centro, o eixo maior e eixo menor. Essa elipse que gera a elipsoide, né? Elipse de revolução, eles têm uma diferença lá na casa decimal, lá embaixo, uma diferença muito pequena, que para um levantamento hidrográfico não faria diferença, por isso nós mantivemos o WGS84. Bom, então, o que é um dado vetorial? Eu tenho um vetor, eu tenho um ponto que tem a coordenada x, y, z, em relação a esse eixo, que tem como centro
o centro da Terra. Desses pontos, eu unindo-os, eu tenho linhas, e ao unir linhas, eu tenho área. É essa a ideia de uma produção de uma carta eletrônica, dados vetoriais. Aqui uma ideia do que é uma carta raster. É uma carta matricial. Por que matriz? Porque lembra uma matriz, e eu preencho por cores cada um daqueles pixels, vamos dizer assim, que nós temos na carta vetorial. Aqui um processo de vetorização, que é eu pegar uma carta em papel, digitalizá-la e vetorizá-la para que eu possa ter ponto, linha e área. E ter, no fim, uma carta vetorial. E o que significa isso? Aqui à esquerda eu tenho um exemplo da carta raster 1511. Na medida em que eu vou dando zoom nessa carta, vai explodindo, digamos assim, aquilo que é o pixel. Eu não tenho a capacidade de dimensionar, redimensionar, por exemplo, aquela boia cardinal oeste. Então ela aparecerá sobre o cais, que não seria uma situação conveniente, porque eu tenho um elemento superposto ao outro, e isso, quando na realidade não existe. E aqui à direita, essa mesma área, numa carta vetorial. Eu peço perdão aqui ao exemplo, mas eu apresentarei um exemplo que fica melhor, mais claro essa situação. Então verificamos que a boia, ela, na medida que eu vou dando zoom ou retirando o zoom, ela vai tendo a mesma representação naquela posição. Essa é uma das vantagens, por exemplo, do que é uma carta vetorial. Aqui, a ENC, no mesma carta, para traduzir o que significa ponto, linha e área. Então, eu peguei um ponto ali, que é uma rocha submersa, sem profundidade, e que tem aquelas coordenadas, latitude e longitude, e tem um acrônimo, ou seja, é um código associado na verdade, é uma feição, é uma rocha. A essa rocha dá-se um acrônimo, um nome, e significa um ponto. Ao lado, eu tenho uma isóbata, são as linhas. Então, eu tenho lá o depth contour, que são linhas. E ao lado, eu tenho uma área, que corresponde àquela área que tem uma obstrução. E ali não está aparecendo bem claramente, mas tem o número 8 que está encarnado, que é a seleção daquela profundidade que tem a designação, o acrônimo de sounding. Né? O mais importante aqui, que difere, por exemplo, do produtor hoje da cartografia náutica convencional em papel, da cartografia vetorial. Antigamente, nós tínhamos, por exemplo, uma determinada área que identificava-se, por exemplo, a presença de embarcações de pesca, e lançava-se uma nota de precaução, existência de barcos de pesca, o navegante tem atenção ao passar na determinada área. Porém, não havia uma delimitação de qual seria essa área. Hoje, a carta vetorial impõe que haja essa delimitação. O produtor, ele tem que saber, ou tem que ser informado por um informante qualificado, qual é essa área. Quem seria aqui o informante qualificado? Normalmente, as capitanias dos portos, que têm essa função, nesse caso, de ser o informante qualificado para delimitar qual é a área que seria de obstrução ou presença, por exemplo, de embarcações de pesca. Bom, agora entramos efetivamente no padrão S100, que, repito, ele não está ainda pronto. Nós estamos na versão 4.0, a versão 5.0 está ocorrendo uma carta circular da Organização Hidrográfica Internacional nesse mês de setembro, para consultar todos os serviços hidrográficos e permitir, digamos assim, a validação dessa versão 5.0. Um breve histórico aqui das versões, eu digo que a primeira versão foi em janeiro de 2010, a segunda em junho de 2015, a versão 3 em junho de 2017 e a quarta, que é a vigente, em dezembro de 2018. E o que vem a ser esse padrão S100? É um framework. Aí eu também preciso, eu não sou de TI, vamos ver o que é um framework. É um conjunto de códigos genéricos, destinado ao desenvolvimento de produtos e serviços digitais. Aqui está a chave do que é a S100. Ela é um guarda-chuva. Abaixo desse guarda-chuva nós vamos ter vários produtos e serviços
que vão permitir, são esses produtos e serviços que vão interagir com os navegantes, e se nós pensarmos em navigation, com o pessoal de terra também. Eles também terão acesso a essas informações. E qual vai ser o pano de fundo geográfico para isso tudo? Vai ser uma carta eletrônica no padrão S100 ou S101. Eu posso fazer um paralelo. O que significa isso? Quando nós contratamos um serviço de Uber, seria difícil nós só vermos aquele traço do carrinho andando, linha para a direita, para a esquerda, sobe e desce. Nós precisamos ter uma base geográfica por baixo daquele carrinho andando para entender o que funciona. Então, quando nós falamos no padrão S100 serviços, produtos derivados, nós estamos pensando exatamente nessa situação, de ter uma carta eletrônica como pano de fundo e interagindo todos os atores por cima, e esse ser o de conhecimento de todos no ambiente. E relacionado ou em conformidade com a Organização Internacional para a Padronização, no caso, ISO. E aqui nós temos quais são esses produtos, né? Eu elenquei alguns, nós temos uma série de produtos derivados para cada um. A Organização Hidrográfica Internacional cabe da S101 a S199. O principal aqui, que é o que está em maior, digamos assim, evolução, S101, que é a ENC, que vai ser esse plano de fundo para todos os demais. A S102, que é a superfície batimétrica. Da IALA, S201 a S299. A 201 afeta aos auxílios à navegação. A S210, VTS. A COI ainda não produziu, mas a ela já foi dedicado de S301, S399. IEHG, o que é o IEHG? Águas interiores, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, os produtores de cartografia não são os serviços hidrográficos que são membros da Organização Hidrográfica Internacional. E na OHI só pode ter assento um representante de cada estado. Então, por exemplo, nos Estados Unidos é o Exército Americano, o Corpo de Engenheiros do Exército Americano, que produz cartas eletrônicas para as hidrovias americanas. Então, tem esse IEHG, que é um grupo de harmonização para que haja essa compatibilização, porque nós temos, inclusive em hidrovias, navios solas navegando. Então, há necessidade de haver essa harmonização, por isso um grupo de harmonização. A Organização Meteorológica Mundial, no que diz respeito a 411 a 420, camada atmosférica. A 421 a 430, a IEC. O que é a IEC? Exatamente, são aqueles que produzem as especificações para ECDIS. Eles também estarão ali presentes, seguindo esse padrão S100. E qual é a diferença de um ECDIS para um SES? O ECDIS ele tem uma certificação exatamente IEC. O SES não precisa. Cito um exemplo. O nosso CISN, desenvolvido pelo PQM e hoje oferecido pela DESAN, ele é um SES, porque ele não precisa dessa certificação, mas ele tem as mesmas funcionalidades que teria, digamos assim, um ECDIS, só não possui a certificação. E por último, a OTAN, a S501, a S525, que são as camadas adicionais militares, que são camadas superpostas a uma carta eletrônica de navegação no padrão S101. Como foi o desenvolvimento da OHI? Ela teve início em 2001, nesse grupo, que era um grupo de transferência de padrões e manutenção e desenvolvimento da OHI. Em 2015, esse grupo foi desfeito e criado em consequência o grupo S100. Quem participa desse grupo de desenvolvimento da S100? São os serviços hidrográficos, membros da OHI, a indústria e a academia. Aqui eu destaco o Brasil, nós temos representantes desde o TS-MAD, continuamos tendo representantes no S100. Destaco a IALA, a OHI, e aqui nós vemos as universidades, a Universidade de New Hampshire, que tem um grande aporte financeiro do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o Lloyd's Register, o IC Technologies, que já prestou serviço, inclusive, para a DHN em termos de vetorização de cartas, lá do Rio Paraguai, a ESRI, que é a norte-americana, e todo o serviço do Exército Americano de Engenharia, ele, por obrigação, ele tem que usar ESRI,
e por vezes contrata uma empresa por fora porque a Caris apresenta determinadas situações uma melhor solução. A Caris, Teledyne Caris, é digamos assim, a plataforma na qual o Centro de Hidrografia, não só na parte de levantamento, na produção cartográfica e análise de dados, utiliza essa plataforma Caris. E temos também o padrão de desenvolvimento, padrão dados hidrográficos geoespaciais contemporâneos. Como o almirante Palmer comentou, esse padrão S100 não se prende somente ao navegante. Ele pode ter uma variedade de usuários, academia, empresas, todos eles que têm essa capacidade GIS, que é a dita comunidade GIS, todos eles poderão ler, digamos assim, uma carta eletrônica no padrão S100. Quais são os objetivos da S100? Conformidade com os padrões ISO, que são emergentes, principalmente para informações geográficas, como eu disse, está havendo uma evolução tecnológica muito grande nessa área de conhecimento. Fornecer suporte para uma maior variedade de dados digitais, marítimos ou hidrográficos relacionados a produtos e clientes. Isso aqui, nós podemos pensar da seguinte forma: o nosso celular, né, tem uma iOS, Android, e o senhor tem vários aplicativos sendo desenvolvidos. Ele precisa só que haja conformidade com esse padrão iOS ou Android, mas eu posso fazer várias atualizações, vários aplicativos. É essa a ideia aqui dos objetivos da S100. Separar o conteúdo dos dados do formato de codificação, agilidade no ingresso de dados no ECDIS. Flexibilidade para acomodar mudanças, a celeridade e rapidez com que podem ocorrer mudanças. Fornecer registros separados para diferentes comunidades de usuários. Vem a atender exatamente aquela ideia de academia, empresa, comunidade, GIS. Características e vantagens desse padrão. Oferece suporte, maior variedade de fontes de dados digitais, produtos e clientes. Exatamente essa. Eu ampliei os usuários, não só navegantes, mas uma sociedade, digamos assim, de um país para esses dados. Quais são as vantagens? Alinhamento com o fluxo principal GIS, conforme eu mencionei já várias vezes. Novos componentes não desenvolvidos isoladamente. Uso mais fácil dos dados hidrográficos. Atualização plug and play de dados, simbologia e aprimoramento de software. Vou tentar agora, em imagem, explicar, dar uma informação do que significa isso. A primeira delas, interoperabilidade com sistemas de navegação. Eu tenho na S100 12 partes relacionadas, eu elenquei apenas algumas ali, que são metadados, catálogo de feições, portrait, que é representação, formatos de codificação, especificação de produtos, manutenção, etc. Aqui um exemplo do que seria exatamente essa superposição de camadas no que seria visualizado ou possibilidade de visualização no ECDIS. Então eu vou ter um ECDIS em S100, que também está em desenvolvimento, não é só o padrão S100 ou S101, os produtores de ECDIS também estão desenvolvendo ECDIS nesse padrão, e eu tenho já dentro dele um catálogo de feições e um portrait, ou seja, elementos de representação, símbolos, em que os dados eles tendem a entrar e ser de rápido acesso ou entrada, assimilação pelo equipamento, que eu possa ter essa visualização. Aqui aquela figura já apresentada, e esse aqui seriam todos aqueles produtos idealizados para a S100, né? Todos eles. Talvez aqui alguém mais detalhista possa pensar assim: cadê os avisos aos navegantes? Só estão os avisos radionáuticos. Porque o aviso aos navegantes está relacionado à carta náutica. Ele é uma atualização da carta náutica. Então, quando eu faço uma atualização de uma carta eletrônica, e que ele passa aquele processo de validação e distribuição pelo VAR, aquilo de fato já é o aviso aos navegantes de uma carta eletrônica. Eu não publico um folheto para que alguém tenha um ECDIS e faça. Aquilo é automaticamente recebido por quem pagou o serviço para recepcionar todas aquelas cartas eletrônicas. Agora, o que é aquela superfície batimétrica ou batimetria em grade? É exatamente isso aqui. É uma alta densidade de dados obtidos ou por multifeixe,
ou por um side-scan interferométrico, com a desvantagem que o interferométrico, a quantidade de dados que tem, o processamento dele é estatístico, então ele não se prenderia, digamos assim, a uma batimetria de alta resolução e alta, digamos assim, acurácia. Ele se prende a visualizar se houve alterações. Ele é muito apropriado para esse tipo de serviço. Então, o que será essa batimetria? S102 e 402, lembrando que a 402 são para as inland ends, que são aquelas cartas eletrônicas para águas interiores. Então, ele é o padrão revolucionário. Hoje eu não consigo visualizar esse tipo de produto no ECDIS. Se eu tiver um ECDIS agora, eu não consigo visualizar esse tipo de produto. Eu só consigo visualizar no sistema de coleta de dados. Eu consigo construir esse modelo digital terreno no meu sistema de coleta de dados, mas não consigo transferir, vejam bem, 57, transferência de dados. Eu não consigo transferir essa batimetria em grade para um ECDIS. É uma batimetria de alta densidade. Eu lembro aqui que normalmente quando se constrói esse tipo de modelo digital de terreno, nós construímos células menor possível, 1 metro, e para que haja ali a representação de uma cor, por exemplo, eu preciso ter primeiro pelo menos 3 pontos de sondagem para que eu possa dizer que aquela célula que eu defino o tamanho, ela seja preenchida. Se tiver menos de 3 dados de sondagem, eu não consigo construir, eu teria hiatos ali, ou feriados, como nós chamamos. Ela é típica para áreas portuárias e águas interiores, porque hoje eu quero aquela quilha passando o mais próximo possível do fundo e preciso ter o máximo possível detalhado esse fundo para identificar se existem feições submersas perigosas à navegação. Há uma interoperabilidade com a S101, com a S104, que é a informação maregráfica, ou seja, de altura de marés, e com o nível dinâmico da água S112. É aquela situação, né, que hoje, por exemplo, nós pensamos no canal que desde o início até o fim ele tem uma largura e tem uma profundidade. O que é o uso dinâmico? Eu vou aproveitar a maré, eu posso chegar em determinada hora, eu tenho isso pré-definido, ao invés de produzir uma dragagem nele todo, eu produzo uma dragagem só no trecho que realmente é impactado e aproveito para passar nesse trecho onde precisaria, digamos assim, uma dragagem mais em tempo menor, vamos dizer assim. Eu uso o fenômeno de maré para poder ultrapassar esse trecho sem precisar ter o gasto da dragagem. E melhores informações para o tomador de decisão. E aqui o tomador de decisão pode ser o navegante, pode ser a autoridade portuária. São todos eles, e a autoridade marítima também, que fiscaliza, digamos assim, essa operação portuária. Aqui um exemplo do que é aquilo que eu mencionei de feição ou objeto e atributo. Sondagem, ou seja, aquele valor de profundidade. Tem um nome, sondagem. Qual é o domínio? OHI. OHI é S101 a S199. Tipo de uso, geográfico, carrega as características descritivas de uma entidade do mundo real. A definição é uma profundidade medida ou cartografada. Pode ser negativa, reduzida a um dado vertical, porque as profundidades lançadas numa carta náutica, como na carta náutica eletrônica, são profundidades reduzidas. Eu eliminei o efeito de maré. Essa eliminação desse efeito de maré eu chamo como datum vertical e a partir daí eu meço dali para baixo. As profundidades são medidas a partir dessa referência vertical. O símbolo, de acordo com a Carta 12.000, a International 1, que tem aquela, se nós formos lá na Carta 12.000, é só pegar I10, vai ter esse tipo de representação. E ali um exemplo, o 12 e 9.7, profundidade. E quais são os atributos? Ou seja, aquela profundidade numa carta eletrônica tem que ter atributos. O que seria a profundidade nesse caso? O substantivo. O que seriam os atributos? São os adjetivos associados a esse substantivo. Então eu preciso exibir incertezas vertical e horizontal dessa profundidade, ou seja, posição, lat long, profundidade. Eu preciso a escala mínima de representação. Um exemplo aqui. Eu estou navegando, saindo da Baía de Guanabara, enxergo o farol da Ilha Rasa. A partir de determinado momento, é importante que aquele farol da Ilha Rasa seja representado? Não. Então eu tenho uma escala mínima de representação e isso é,
digamos assim, o serviço hidrográfico que define esse atributo. Técnicas de medição, se foi com ecobatismo monofeixo, multifeixo, satélite, laser, etc. Status, data em que foi coletado, qualidade da medição vertical e nome da feição. Então, esse é o grande desafio hoje para todos os serviços hidrográficos. Por exemplo, o Brasil é uma situação confortável que nós temos dentro do que é a nossa zona econômica exclusiva e o que será a plataforma continental estendida. Nós temos carta, nós temos profundidade. Só que são dados pretéritos, antigos, e que muitos deles nós não temos esses atributos recomendados. Isso demandará uma campanha de levantamento para que nós consigamos, ao mesmo tempo em que ratificamos aqueles valores de profundidade, consigamos obter esses atributos. É por isso que o curso de aperfeiçoamento de hidrografia ele está voltando e já atuando para que nós consigamos fazer de novo a reambulação, ou seja, ir em campo, num tablet ou num computador e associar a cada ponto área quais são os atributos que correspondem àquela feição que nós estamos obtendo. E se nós pegarmos aí uma faixa de hidrógrafos à formação, se nós perguntarmos o que é reambulação, eles não sabem dizer o que é reambulação. Ou seja, a evolução tecnológica fez com que nós voltemos e vamos ter que ter a reambulação de novo na formação do hidrógrafo. Aqui o que é o e-navigation? Aqui nós pegamos a resolução da IMO, que trata sobre o e-navigation, e atribuí, aqui eu elenquei todos aqueles serviços marítimos relacionados à Autoridade Nacional Hidrográfica, porque na IMO trata-se normalmente dessa forma. Qual é a Autoridade Nacional de Nome Geográfico? Qual é a Autoridade Nacional Hidrográfica? Qual é a Autoridade Nacional de Auxílios à Navegação, etc. Então, cabe à Autoridade Nacional Hidrográfica de qualquer país. O serviço de cartas náuticas continuará sendo do mesmo processo. Produz, verificação pelos RENC, distribuição pelos VAR. Serviço de publicações náuticas. As publicações náuticas serão num padrão, acho que é S126 ou 128, S128. Também serão digitais. Elas não serão mais aquelas que nós pegamos na prateleira do passadiço e recolhemos. E isso é um dos processos que é aquela interoperabilidade dos sistemas de navegação. Eu reúno no ECDIS todas aquelas informações necessárias que eu preciso para planejar, controlar a minha navegação. A ideia é não precisar recorrer a outras informações. O radar vai estar ali também. Eu tenho como visualizar em termos de AIS e outros navios ou embarcações que estejam ali dentro da minha área de atuação. Informação ambiental e hidrográfica em tempo real. É importantíssimo aqui essa questão das comunicações. O e-navigation não funcionará se não houver comunicação. Terra, navio, navio, terra, navio, navio, terra, terra. É essencial que para o efeito desejado do e-navigation haja comunicação. E dentro de uma padronização definida aqui, eu transfiro dados, né? Hoje, quando eu faço uma atualização, há um limite, não é isso? A carta eletrônica de navegação tem um limite em kbytes, eu não posso passar aquele limite que é para permitir exatamente essa comunicação e a assimilação rápida, digamos assim, dessa informação. E aqui, nas considerações finais, né? A Convenção SOLAS, ela surgiu exatamente pelo trágico acidente do Titanic. E hoje nós temos o que é uma confrontação muito rápida. O Titanic, que é o navio Wonder of the Seas, que é o maior navio passageiro hoje navegando, né? Ele está hoje lá no mar Mediterrâneo. Eu sei porque a minha filha está embarcada nele, trabalha na Royal Caribbean e está embarcada exatamente nesse navio. E a velocidade dele é estupenda. Ele trafegando ali no mar Mediterrâneo é sempre 20 nós de velocidade. Esse monstro que nós estamos vendo. Só para nós termos uma comparação. O comprimento dele é de 362 metros. O Titanic era 268 metros. A boca desse navio são 64 metros. O Titanic eram 28.
64 metros é maior do que o comprimento do Taurus, navio que eu comandei lá na DHN. A tripulação, 2.300 contra 892 do Titanic. Passageiros, 6.988 contra 2.435 do Titanic. Se eu pensar que um oficial de quarto, ele está sozinho naquele passadiço, num passadiço que tem 64 metros de comprimento, ele tem que realmente estar abastecido com a maior quantidade possível de informações para que ele possa tomar decisões com segurança. O deslocamento eu não peguei, eu só tinha arqueação bruta, como não era, aí eu deixei de lado a arqueação bruta. E aqui, eu não deixo de representar o lema da DHN, né, que historicamente foi construído, vamos dizer assim, esse lema a bordo do NH Sirius, né, que esse ano deu base no serviço ativo da Armada, numa, digamos assim, um concurso que houve a bordo durante o levantamento hidrográfico, e aí foi vencedor e se restará sempre muito o que fazer. Que eu posso dizer o seguinte, ele pode ser até a visão de futuro da DHN, porque desde 2008, foi o primeiro momento que eu fui transferido para Belém para ser o encarregado do SSN-4, e naquele momento eu dizia que a hidrografia vivia em um momento auspicioso. Diante de toda essa revolução tecnológica que nós estamos tendo, eu posso afirmar que nós continuamos dentro desse momento auspicioso. E aí eu pediria aqui a permissão de todos, eu queria passar um filmete que é do Serviço Hidrográfico Britânico, que trata exatamente do que seriam esses exemplos. Bom, eu agradeço a atenção de todos e fico disponível para quaisquer perguntas que possam ser feitas. Obrigado. Bom, mas eu não vou fazer outra palestra, eu só quero agradecer muito aos dois palestrantes pelas brilhantes apresentações e tenho certeza que o tema é extremamente cativante. Tá? Professor José, obrigado. Passar a sua mão. Vou tirar a